vamos continuar, né? O desenvolvimento desses fármacos a partir dos produtos naturais tem como principal vantagem a obtenção de moléculas com uma química diferenciada e, consequentemente, né, com os mecanismos de ação também, novas modalidades terapêuticas, tá? É, Na área farmacêutica, as plantas e os extrativos vegetais foram e continuam sendo de grande relevância, tendo em vista a utilização de substâncias ativas como protótipos para o desenvolvimento de fármacos, como fonte de matéria-prima farmacêutica, tanto para a obtenção de fármacos, né, que são as substâncias ativas isoladas, como para a obtenção de adjuvantes, ou seja, os produtos utilizados na formulação desses medicamentos, ou ainda de medicamentos elaborados exclusivamente à base de extratos vegetais, que são exatamente os fitoterápicos que nós vamos começar a falar, tá bom? No Brasil, vinham sendo realizados muitos trabalhos com o objetivo de embasar cientificamente isso, tá? A utilização das plantas como recurso terapêutico. Então, a gente tem essa vantagem, certo? Na década de 80, mais ou menos, muitos grupos, né, tinham concentrado nessas instituições de ensino superior os seus projetos de pesquisa nas áreas de botânica, agronomia, química, farmacologia, tecnologia farmacêutica, e todos os esforços eram direcionados para a avaliação das potencialidades da nossa flora, né? O Estado brasileiro exerceu uma ação multiplicadora, favorecendo essa geração de conhecimentos, né? A formação dos recursos humanos, eles são indispensáveis, né, nas instituições de ensino superior e através de programas de pesquisa com as plantas medicinais. Eles foram iniciados, para vocês terem uma ideia, em 1983, né, e foram sendo aprimorados desde então, tá? Para que essas monografias, né, para que essas pesquisas possam ser oficiais, né, sobre as plantas medicinais, é indispensável estabelecer o conhecimento botânico, né, agronômico. Então, o botânico por causa da estrutura da planta, agronômico por conta da região onde ela é inserida, né, onde ela se desenvolve, químicos, né, por saber quais são as moléculas dessa planta, tá? Farmacológicos por saber da terapêutica e toxicológicos por conta das doses que possam prejudicar alguns tipos de paciente, né? Porque, como a gente sabe, um medicamento ele pode possuir várias taxas em suas doses, né? Então a gente tem um princípio ativo maior ou menor naquele comprimido, por exemplo, tá bom? E é apenas depois desses estudos que é possível, né, com questões éticas e lógicas, pensar nos ensaios clínicos. O que são esses ensaios clínicos, né? Os ensaios clínicos, eles são, na verdade, os ensaios feitos nas próprias pessoas. Então, para que chegue nesse ponto, no ensaio clínico, precisa estar muito bem claro os demais tópicos, os demais critérios, tá? A gente tem, né, nesse segmento industrial, né, numa época em que essas exigências de segurança, eficácia, qualidade estabelecidas por normas regulamentadoras de medicamentos se tornem mais rígidas, né? E a tendência é sempre essa, né? Sempre especificar mais e mais, né? A permanência ou a entrada no mercado desses produtos também é relacionado com o seu desempenho, né? Então, o desenvolvimento desses estudos científicos, né, objetivando sempre a obtenção de matérias-primas controladas, né, o desenvolvimento das tecnologias apropriadas para a produção desses extratos e a realização dos ensaios clínicos, tá? O que a gente trabalha também, na verdade, que são as regulamentações, né? Então a gente não é porque o produto é fitoterápico que ele vai ser de menor qualidade, não é isso. Para isso a gente tem as normas, né? As agências regulamentadoras, tá? Então, o que acontece, né? A gente tem a portaria, né? Da Vigilância em Saúde, né? Então, a gente tem aí essas sugestões apresentadas por diversos segmentos da sociedade, né? Então, foi estabelecida uma legislação para a área de fitoterápicos, que é a Portaria 6, né? De 31 de janeiro de 95. E ela definiu claramente que o fitoterápico vai ser um medicamento com componentes ativos exclusivamente de origem vegetal e que deve apresentar uma comprovação de eficácia, segurança e qualidade. Essa portaria
também determina os prazos para a realização dos estudos de eficácia e toxicidade desses produtos, né? Essa legislação exerceu um papel educativo e ela foi reformulada mantendo as características essenciais. Tá? Ela virou então a resolução da RDC número 17 de 24 de fevereiro de 2000. Tá? Essa resolução é importante para a gente. Né? Também importante foi o estabelecimento no Ministério da Saúde e depois na vigilância, na Anvisa, tá? De uma divisão totalmente direcionada e específica para os fitoterápicos. Então, olha que legal, olha que rumo bom que tomou, né? O negócio foi se mostrando tão útil que foi criado um departamento só para ele, né? Um departamento só para fitoterápicos, tá? Sem esse órgão executivo, né, esse processo não seria completo, né? Qualquer que fosse a legislação estabelecida, por si só, não asseguraria, né, os instrumentos da melhora da qualidade, né, nesses produtos de mercado. Então a gente teve essa característica bastante interessante aí, que foi a regulamentação desse setor, né? E lá no segmento industrial, o ressurgimento do interesse nesses produtos foi muito forte. Né? E a matéria-prima para esse desenvolvimento de fitoterápicos também, né? Já os Estados Unidos, eles fizeram uma expansão marcante desse território, porque esse mercado ficou muito bom para eles, porque eles sempre tiveram bastante pesquisa, né? Então, por exemplo, né, produtos aí com cava-cava, né, que é o exemplo de um artigo, foi registrada uma expansão de 461% para essa substância. Então, olha como melhorou, né? O fato de ter uma resolução, o fato de ter uma regulamentação ajudou demais, né? Essa questão farmacêutica, essa questão dos extratos, tá? Então, é preciso ressaltar, né, que a nossa biodiversidade brasileira não é conhecida com muita precisão, tal o tamanho da sua complexidade. O Brasil é o país com a maior diversidade genética vegetal, né, contando com mais de 55 mil espécies catalogadas. Tá? Então a gente tem aí um total estimado entre 350 e 550 mil. Tá? Dessas, né, praticamente 10% foram catalogadas aí. Tá bom? Claramente, o número de pesquisadores dedicados aos estudos das plantas ainda é reduzido, né? E essa situação é paradoxal, ela é contraditória, né? As plantas medicinais brasileiras são consideradas como altamente promissoras, mas são pouco conhecidas desse ponto de vista. Então, a gente ainda tem, né? Muita pesquisa, né? Muito interesse, mas ainda tem pouco pesquisador, tá? Na área farmacêutica, as plantas, os extrativos vegetais são ainda bastante relevantes, tá? A gente tem visto essa utilização de substâncias, tanto para a obtenção dos fármacos, né, quanto para os adjuvantes, como a gente já falou, tá? E também com respeito à nossa potencialidade de flora. Tá? Nos anos 80, a gente já tinha um entusiasmo com relação ao uso das plantas medicinais e os seus extratos, né? Mas isso também pode ser entendido pela sua aceitabilidade, né? A nossa inserção cultural, as pessoas que sempre fizeram uso desses produtos também é bastante legal, né? Que são aquela parte da pesquisa que a gente estava conversando na aula anterior, ok?